Muito bem. Então, que a mente está daquele jeito, né? Vamos continuar. Uma novidade aí que a TAG está lançando para vocês, franqueados, para os clientes. Alguns clientes nossos já consomem essa solução. Fiquei sabendo hoje, não sabia. Muito bom. E a ideia é que a gente fomente isso, porque alguns pensam, né, que isso ainda está longe da realidade aqui do Brasil, mas a gente está vendo que hoje, a gente viu hoje que isso já não é uma distância tão grande não. Daqui a pouco isso vai ser a nossa realidade do dia a dia mesmo. E a gente quer mostrar para os nossos clientes que a gente está preparado com isso, pronto para atender eles até com novas soluções. Durante a apresentação, o Fábio veio para mim, falou, será que a gente não pode colocar isso lá na clínica tal, da Davita e não sei o quê? Pode. Então, vão observando nos clientes que vocês já atendem, qual a solução que vocês podem dar para o problema que ele já tem. A gente vai montar essa solução e entregar. Uma delas, Kleber, por favor. Pega o microfone. Fica à vontade, o palco é seu. Valeu. Vamos falar de água. Fala, pessoal, beleza? Agita aí, agita aí. Eu gostei quando vocês acenderam a luz aqui de baixo, que eu consigo ver melhor a cara de vocês. Pode ser? Quem acendeu a luz ali? Agora há pouco botou uma luz branca aqui, eu vi a cara de todo mundo. Consegue replicar essa luz aí para mim? Vamos ver se vocês são bons de interruptor aqui. Pessoal, prazer, meu nome é Kleber Campos, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Eu Economizo. Eu Economizo é um programa de gestão de água, vou falar brevemente aqui para vocês. Vou tentar ser o mais objetivo possível, mas antes eu quero só trazer algumas frases que eu consegui concatenar ao longo dessa apresentação, né? Primeira coisa que a gente começou a entender, que o segredo de alguns negócios é a gente aumentar a produtividade, reduzir custos e criar bolso novo. Certo? Bolso novo. Isso aqui é bolso novo, beleza? Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Bolso novo, novas oportunidades nos contratos que eventualmente vocês já tenham, novas oportunidades de serviços, né, que a gente vai ter. Então, vamos ver se eu me familiarizo com esse daqui para frente. Então, a Eu Economizo é uma empresa brasileira, tá? Ela é focada no que a gente chama de programa de gestão de água. Tá? Esse é o primeiro objetivo da Eu Economizo. Ela tem uma série de técnicas, inclusive com alguns devices, alguns dispositivos, que são utilizados para a economia de água, ok? A gente tem presença nos Estados Unidos também, estamos em expansão, ok? O que a gente faz? Então, de fato, a gente ajuda as empresas a cuidar do meio ambiente, fazer a gestão do programa de água e economizar dinheiro. E aí a gente começa a parar para pensar o seguinte, se eu tenho um produto relacionado à água, esse produto ele tem que ter alguns diferenciais, algumas características. Primeiro deles, né, baixo custo de implantação. Gente, vocês vão falar assim, Kleber, mas o que é um baixo custo de implantação? Eu vou ser extremista num número aqui. Tem casos que a gente chegou a implantar com R$680, com a mão de obra. Mas vai falar, não é possível. É possível. Né? Outra coisa, a gente tem alta rentabilidade. Porque eu falo que água é dinheiro na veia. Beleza? Pensem em alguma coisa que vocês fazem hoje que não tenha água. Aí você vai falar assim, tem algumas, mas quer ver? Deixa eu pegar algumas do dia a dia de vocês. Vamos começar naquilo que eu gosto. Beleza? Quem gosta de café? Não tem água, acabou o café. C'est fini. Beleza? Escovar os dentes. Higiene pessoal. Não tem água, lascou. Banhinho? Esquece também. Vamos virar todo mundo francês, né? Só perfuminho. Então, desde algumas coisas básicas do nosso dia a dia, culinária, né? Estou falando tudo pessoa física, tá? Não entrei na pessoa jurídica ainda, pessoa física. A gente tem um monte de coisa que a gente faz no uso de água, mas sabe qual é o maior problema? Ela já caiu no nosso dia a dia, ela virou nosso uso tão que você não liga para ela. Aí você deixa passar. Né? Outra coisa, a gente tem muitas tecnologias que são avançadas. Aí você fala assim, nossa, mas a tecnologia avançada não tem a ver com o jeito que você aplica a tecnologia ou o dispositivo em si, mas sim a visão que eu estou olhando. Quando eu coloco esse produtinho lá, você fala, nossa, isso aqui é muito avançado. Nunca ninguém pensou nisso. Isso é o que a gente faz. Né? E o monitoramento contínuo, então a gente está falando de telemetria, etc. Todo mundo já está habituado nesse ponto. Tá? Então, como que funciona basicamente? Né? Se a gente for pensar, tudo que a gente for se envolver hoje
eu diria que 99,9% existe água no meio do processo. Se não tem água no meio do processo, 100% envolve água no entorno do processo. Ou seja, existem colaboradores, obrigatoriamente tem água, desde o bebedouro até o vaso sanitário, até qualquer outra coisa. Então, sempre existe água. Depois existe um ecossistema. O que é o ecossistema? É a empresa, é a organização, é como tudo isso funciona, né? Depois, obviamente, o nosso alvo é gerar economia. Por quê? De novo, economia nesses dois ambientes é dinheiro na veia, é aí que a gente entra. Ok? Então, de maneira bem simples, tá? A gente vai atuar nessas frentes. E aí a gente vai te fazer uma pergunta básica, né? Então, por que cuidar da água? Porque sem água nada vive. Simples assim. Nada sobrevive sem água. A gente pode ficar até sem comer, mas sem água não dá. Tá? Então, se eu fosse falar de algumas utilidades essenciais, eu vou pensar em algumas coisas que a gente tem no nosso processo produtivo, nossos clientes, etc. Quais são algumas delas? Eu separei algumas aqui, né? Consumo de todos os seres vivos, beleza, né? Tá dentro. Higiene pessoal, né? Beleza. Do dia a dia também, beleza, tá dentro. Agricultura, precisa de água. Precisa de água, né? Produção de consumíveis, de modo geral. Tudo precisa de água. Né? Depois, de novo, produção industrial propriamente dita. Aí eu estava viajando, eu vi algumas pessoas de óculos aqui, e recentemente eu vi um cliente, o cliente ele usa produção de lentes, lente de óculos mesmo. Eu falei, nossa, legal, como é que você faz a lente? Não, eu tenho uma máquina, tal, aí eu jogo água e vou polindo a lente. Eu falei, mas quando você joga água? O tempo inteiro. Eu falei, nossa, que putz, né? Então, direto na produção. Né? A gente tem um caso aqui, também a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, que a gente já descobriu alguns clientes de vocês, né, nossos, já usam a nossa tecnologia como a Ambev. A Ambev já está aplicando todo o programa, né, de PGA nos seus CDs. Então, a água é direto na produção. Imagina, na cerveja vai água? Vai água. Né? Então, além do impacto direto na produção, a gente tem um impacto direto com os colaboradores. Depois eu pensei aqui numa outra muito que a gente às vezes não pensa, né, o resfriamento. Todos os dispositivos, a grande maioria que a gente pode pensar, inclusive veículos, né, que tem os seus radiadores, tudo bem, tem um fluido lá, etc, mas vai água. Tudo que a gente possa imaginar também vai água. Né? Produção de energia, a gente tem uma mudança, né, na produção de energia, da nossa matriz de energia ainda são as hidrelétricas. A gente está vindo para uma matriz energética agora eólica, uma matriz energética solar, mas está longe de ser uma matriz diferente da água. Então, sem água, não tem energia. Vocês estão entendendo onde está chegando, né? Dentre muitos outros. E aí uma sugestão aqui, quais eles? Quem tem um cliente ou sabe de um cliente que tem algum outro, que está inserido num outro processo, né, que usa bastante água? Tem alguém? Clínicas? Legal. Ele já tem um tratamento de água talvez direto no processo, mas todo o entorno, como eu comentei, né, sanitários, torneiras, etc., eu te garanto que não. Entende? Olha o tanto de oportunidade, cosmético. Né? Então, o que vocês vão reparar? Às vezes, na maioria das vezes, né, você talvez tenha um processo produtivo, talvez até um pouco controlado. Você fala, não, esse cliente eu tenho plena convicção que ele aproveita bem a água. Né? Gente, não aproveita. Vocês vão perceber aqui o que dá para a gente fazer ainda. Tá? Se eu fosse pensar, por exemplo, em hotéis. Hotel usa muita água? É impacto direto no consumo de água. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas saem, vão fazer as suas coisas durante o dia, mas quando elas voltam para o hotel no momento do consumo, né, quando vou consumir o serviço ao qual eu estou pagando, o que de fato eu faço? Eu tomo banho, eu faço asepsia, né, higiene pessoal, enfim. Então, tudo é diretamente impactado no consumo da água. Clubes, usa água. O que mais? Estádios de futebol usam água? Academia? Agora eu vou fazer um trocadilho, assim, mais ou menos assim, ó, respirou, usa água, sabe? Tipo assim, se está vivo, tem algum ambiente, tem pessoa, usa água, gente. Faz sentido o que eu estou falando? Tranquilo, né? Legal. Então, olha só que interessante. Vocês vão falar, pô, legal, Kleber, a gente está no planeta Terra, que apesar de ser Terra, na verdade, é o planeta Água, a gente tem 97% da água vindo dos mares e oceanos. São águas salgadas, né? Aquela água saloba. Apenas 3% vem de água doce. Desses 3%, pouco mais de 2,1% estão nas geleiras. Ou seja, sobra 1% disponível para o consumo.
que é tudo isso aí que a gente usa. E aí a gente tem, obviamente, a estrutura civilizada, né? Tratamentos de água, etc. Mas a gente está falando desse 1% aí. Tem potencial ou não para trabalhar? Ok? Legal. Então, qual é a solução? Simples. Cuidar e economizar a água que a gente tem. Não tem outra solução. Ou a gente cuida do que a gente tem, ou a gente está enrolado. Né? Então, vamos lá. Então, um dado, né, estatístico aqui também. Então, a OMS fala o seguinte, que bilhões de pessoas em todo o mundo não terão serviços de água. Né, para a gente ser mais objetivo, ali até 23, né, então você fala, nossa, 23, está aí, gente, é daqui 7 aninhos. Né, vamos ter problemas com o abastecimento de água. Tá, então, assim, já há uma preocupação. E se a gente for olhar em outros lugares do mundo, e óbvio, nós somos privilegiados, mas se a gente for olhar em outros lugares, a gente está falando ainda de saneamento básico. Locais que têm esgoto a céu aberto. Né, que não tem acesso a uma água potável, quiçá pensar nisso. Então, a gente tem sim que olhar ao nosso lado, né, da sustentabilidade, etc., e olhar para o não desperdício de água. É isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, se eu virasse para vocês e falasse então que água é o novo ouro, faz sentido? Provocativo, né? Então, por conta da sua alta necessidade e recorrência. E aí eu fiz uma anotação ali para a gente lembrar o seguinte, qual que é o segredo de todo o negócio? Previsibilidade de entrada de caixa, né? Receita recorrente, ok? Quanto mais previsibilidade de receita a gente tiver, melhor a gente vai ter a projeção dos nossos negócios, investimento, etc. Então, quer dizer que se eu tenho uma água sendo consumida na maioria do processo produtivo, na maioria dos estabelecimentos comerciais, num futuro, nas nossas residências, isso é receita recorrente ou não? Ok? Então, se a gente está olhando um produto novo, né, serviço novo para ser implantado, né, TEG trazendo isso para vocês, né, através da nossa parceria, receita recorrente de novo, na veia, tá? Bolso novo. Ok? Legal. Então, de novo, para as empresas, a água como um todo, ela é vista como um custo. Custo operacional, custo produtivo, ela está lá. Né? A partir do momento que a gente começa a implantar o nosso programa, ela passa a ser receita. Para nós, ela é receita. Então, de fato, a fotinha ali, né? É como se eu estivesse vendendo água no deserto. Eu tenho uma maneira clara, simples, objetiva de gerar economia, né, de água no seu estabelecimento. E de quebra, já fazer todo o impacto socioambiental. Te interessa conversar sobre isso? Certamente sim. Então, se eu fosse falar um pouco da nossa experiência, são 18 anos de mercado desenvolvendo o PGA, né, o Programa de Gestão de Água. Além disso, a gente tem a TEA, que são técnicas, né, de economia de água. A gente tem uma série de outros produtos homologados e um sistema de telemetria também. Alguns dos nossos clientes que a gente atende, tá? Falamos um pouquinho aqui brevemente da Ambev, vou mostrar uma tela de BI, de monitoramento que a gente faz para esse cliente em específico. E a gente confia tanto no modelo de negócio, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar mais, né, no workshop depois sobre isso, é que o nosso modelo de negócio ele é baseado em success fee, diretamente na economia gerada. Né? Então, 50% da economia gerada é revertida para o cliente, obviamente 50% é repassado, né, para o programa. Então, como que funciona na prática? Né? A gente tem 2 tipos de válvula, né? Essas válvulas são a EC1 e a EC2, então essas válvulas elas são reguláveis. Né? Então, se eu fosse olhar o EC1 ali, vocês vão ver que nesse pontinho, eu estou com... aqui, ele é fininho. Então, vocês vão ver que aqui ele está com um pontinho aberto. Né? Então, essa válvula em específico, ela vai ser instalada, né, mais para frente eu vou passar para vocês, em duchas, torneiras, né, e ela vai fazer justamente a restrição do fluxo. Então, vocês podem ir aumentando as aberturas, de modo que ela fique mais confortável ao uso. Vou dar um exemplo aleatório aqui. Né? Vamos supor que você tem uma bitola de um cano que solta ali 25 litros hora. E você colocou, sei lá, tem uma ducha lá no vestiário, e essa ducha está lá, que a especificação dela é 10 litros hora. Onde estão os outros 15? No ralo. Né? Já foi para o ralo. Aí você falou, nossa, essa ducha tem pressão. Tem pressão no ralo. Né? Está indo todo mundo embora. Então a gente vai abrir essa válvula de acordo com o que a gente perceber que é necessário para o uso confortável. Isso vale para as torneiras também, ok? Então você vai lá, vai fazendo um furinho simples, uma chavinha, uma ponta de uma caneta, qualquer coisa, você vai furando ela e vai fazendo a instalação do dispositivo.
Aqui a gente tem uma estabilizadora de pressão, então aqui ela vai tirar aquele retorno, né, de ar no cano, etc. Então essa válvula de pressão ela é instalada para ajudar também no processo. Então, como eu comentei, ela vai ser instalada, né, após o seu hidrômetro na área interna, estabiliza o fluxo de entrada de água no imóvel, elimina o golpe de ariete, etc, etc. E aqui, opa, está invertido, agora que eu vi, ó. Essas informações aqui são do slide da frente. Tá? Então, ignorem essa parte. E essa anterior, como eu comentei, ela vai ser instalada. Então, a pequenininha é essa daqui. Então, ela vai ser instalada em torneiras, chuveiros, duchas, reduz até 60% do desperdício. Né? E a anterior, né? Então, vamos lá. E essa daqui são essas descrições aqui. Tá? O princípio é basicamente o mesmo. Então, além disso, a gente tem outros produtos que são homologados, né? Então, a gente tem mictórios ecológicos. Aí você vai falar assim, pô, Cleber, mas o que tem a ver um mictório ecológico com economia de água? Você fala, lógico, vamos fazer um exemplo aqui. Nós estamos aqui, sei lá, em 50 pessoas. Todo mundo foi ao sanitário pelo menos uma vez? Pelo menos, eu fui 2. Todo mundo dá descarga. Na descarga, na média, 10 litros de água. Vamos fazer a conta? Quanto foi? Vai embora. Então, se você tem uma planta com 1.000 pessoas, 500 pessoas, 2.500 pessoas, dependendo, imagina o tanto de água que não vai embora. Às vezes a instalação de um mictório ecológico faz sentido. Tá? Cisternas verticais. Aí você vai falar, Kleber, cisterna vertical para quê? Só para a parte de chuvas? Pode ser também, mas se a gente estiver falando de uma área lá no Nordeste, não tem tanta chuva, faz sentido? Aí você vai falar, pô, isso não faz tanto sentido. Tá, mas se a gente pensasse, por exemplo, no reaproveitamento de água do ar-condicionado. Olha, a gente já fez assim, né? Então, essa água do ar-condicionado, eu já vi a melhor aplicação do ar-condicionado foi aquela mangueirinha que está na planta. Né? Aí você tem um monte de planta e uma só que está verde. Aí você fala, nossa, que milagre, essa planta deu certo. Não, aqui tem a água do ar-condicionado caindo nela ali. Né? É a única que está recebendo irrigação. Mas se a gente pensasse de uma maneira estratégica de reaproveitar essa água, mais ou menos dado, né? 12.000 BTUs de um ar-condicionado produzem, em média, 300 ml de água por hora. Se a gente transformar numa escala aí, sei lá, vamos arredondar que seja um ar um pouquinho mais potente, dá meio litro. Aí você pega um estabelecimento comercial que tenha lá 25 ares, dá uma arredondada. Gente, se a gente fizer conta, você vai ver que é 1.000 litros, é uma caixa d'água pequenininha, de pequeno porte, por dia. No ralo. É dinheiro no ralo. Né? Dentre outros, tá? Então esses, e aí, outro ponto importante que eu coloquei aqui pequenininho, né? São adquiridos à parte por parte do cliente. Ou seja, não mexe na estrutura de custos do projeto, nem na rentabilidade de vocês no projeto. Então isso é plus. Vocês vão identificar a oportunidade e vão entrar com plus, outras ações, ok? Depois, como é que funciona o monitoramento também? Tá? De forma bem simples. Né? Então, o sistema de monitoramento ele usa inteligência artificial, a gente tem uma série de alertas, né, que monitoram vazamento, aumento de consumo, a gente tem uma série de gráficos que vão monitorar isso. Esses controles são feitos em metas que são pré-estabelecidas e a gente analisa o relatório, né, de consumo em tempo real. Basicamente assim, você tem o hidrômetro rodando e você tem um baseline de consumo. Então, vamos supor que a gente tenha, por exemplo, um que eu me recordo aqui, um supermercado. O supermercado consome, em média, 5 litros, né, 5 metros cúbicos de água por metro quadrado. Aí você já tem lá mais ou menos um baseline. Você vai olhar a conta e vai ver o seguinte, putz, está consumindo muito acima. Então, tem potencial de economia. Se tem potencial de economia, success fee, dinheiro no bolso. É mais ou menos isso que funciona, ok? Depois vai ser apresentado para vocês as tabelas de consumo, etc. Então, basicamente, vocês vão olhar se aquele estabelecimento está consumindo mais ou menos água do que deveria, né, para um padrão. Isso tudo é imputado no sistema. A partir daí, a gente já consegue gerar um BI bem semelhante a esse. Tá? Então, o que a gente vai conseguir olhar? O saving em percentual, o saving em dinheiro, o saving em litros. Depois a gente tem toda a evolução. Né? Então, aqui a gente já começou a economizar bastante, né? Depois de fazer a implantação completa, né? Respeitando a sazonalidade, inclusive. E a gente consegue ver, então, a projeção de economia. Então, se a gente pegasse um relatório como esse, obviamente eu não coloquei o período, tá? Mas se eu pegasse aqui, por exemplo, um acumulado de success fee, do período inteiro, 87 mil
de receita recorrente nesse projeto aqui, em um ano, que são os que estão selecionados ali, tá? Tem uma barrinha ali um pouquinho para baixo, deve ter uns 10, 12. Tá bom ou não tá bom? Recorrente. Bolso novo. Tá? Então, qual que é a nossa missão aqui? Tá? Promover um futuro sustentável com praticidade, simplicidade, né, e com impactos reais em empresas, né, e comunidades onde a gente atua. E assim ajudando o planeta a economizar água, fazendo, né, um mundo melhor e mais sustentável. Esse vai ser o nosso objetivo. Tá certo? Então, essa é uma parceria de sucesso. Queria agradecer a TAG, né, de maneira bem objetiva, abrir aqui para a gente conversar, bater papo. Foi me dada a missão de fazer isso aqui em alguns minutinhos, né, para sobrar um bate-papo para a gente conversar. E depois, no nosso happy hour, podemos aprofundar um pouco mais. Então, quem quiser fazer alguma pergunta específica, por favor, fiquem à vontade. Manda bala. Você falou na questão de economia, né? Lá em Belo Horizonte, o Mineirão, ele retém toda a água da chuva, né? E dos chiles e dos ar-condicionados também. Ele aproveita-se todas as águas, que, igual na esplanada, ela é sugada e é feito todo o processo ele reutiliza toda a água lá no estádio. É isso que eu ia perguntar, o Mineirão é um estádio, né? Isso. Por exemplo, no caso do estádio, só isso? Só um comentário ou tem mais algum outro? Legal. Então, por exemplo, o caso do estádio é um caso legal, só para a gente olhar como que a planta, né, o espaço favorece. Né? Você tem uma grande área, com uma ociosidade muito grande, mas com uma área, obviamente, muito grande para captação. Então, faz total sentido. Se chover, você tem literalmente 1, 2 terrenos de futebol, né, se for esparramar mais arquibancada, etc., com possibilidade de captação. Né? Na maioria das empresas, a gente não tem isso. Sem falar que o próprio gramado ele faz o dreno. Faz o dreno. Isso, faz o dreno. E aí a gente pensa, talvez, que essa estrutura foi construída pensando nisso. Mas onde que a gente atua em onde não tem esse tipo de construção e não foi pensado nisso? Entende qual que é o potencial que a gente tem? Né, hospitais, etc. Então, todas as construções que são um pouco mais antigas, que a gente possa ter válvula de parede, né, válvula de caixa acoplada, duchas, né, torneiras ou duchas higiênicas, chuveiros. Oi? Sprinklers, você fala de incêndio? Não, ali nem tanto, porque ali é só em caso de incêndio, né? Mas tem a captação em alguns pontos, né? Então você tem uma série de situações que a gente pode olhar como uma possibilidade de gerar economia. Kleber, bom, obrigado. Primeiro, assim, Imagina. aqui a gente na TAG, nós estamos muito otimistas com essa parceria. Primeiro, uma satisfação trabalhar com você, com o Anderson, deve estar vendo a gente ali no link. O Anderson está online acompanhando a gente. Está online acompanhando, porque é legal trabalhar com gente bacana também, né? Não só tá fazendo a coisa certa, fazendo uma coisa que tem um potencial grande, mas com gente agradável e papo bom e tudo isso. Então, primeiro, obrigado. Amanhã a gente vai ter um workshop, né, os franqueados, os nossos departamentos comerciais, para a gente entender bem como é que nós vamos implementar isso, né? E a gente já vai começar a implementar já de carga. A gente já tem vários contratos para... então, fiquem tranquilos que amanhã o Kleber vai estar com a gente lá também. Mas aí eu queria fazer uma pergunta que você tocou numa coisa bem interessante, que é a projeção, né? A projeção de escassez de água em 2030. E é engraçado que a gente vê essas notícias e, tudo bem, 7 anos e tal, e a gente não consegue olhar isso em termos de dinheiro. O problema é que hoje é isso, a gente dá descarga, vai 10 litros, não está nem aí, porque a água é relativamente barata, né? Só que quando uma coisa não está disponível, você faz qualquer coisa por ela, né? Qualquer coisa por ela. A gente aqui em São Paulo liga uma tomada, a gente conhece energia, liga uma tomada, aperta o botão, sai energia. Ninguém imagina na Itaipu por trás, a CPFL distribui. Não, você quer energia lá. Só que se você tiver que fazer uma instalação em cima de uma montanha no gelo, você vai ter que levar um gerador para lá fazer alguma coisa. Você vai pagar qualquer coisa se sua aplicação... Agora, a água é a vida, como você falou. E que se faltar, quanto é que vai custar isso? Quanto é que custa hoje 1 metro cúbico de água? E quanto é que vai custar? Não sei se tem esse número. Como é que a gente relaciona isso para a gente entender o impacto da escassez? Legal. O metro cúbico de água residencial e corporativo ele é um pouco diferente, né? Então tem algumas escalas. Normalmente de 1 a 25 metros cúbicos, para custo de pessoa física, você vai em torno de R$1,30 e pouquinho.
Para a pessoa jurídica, né, R$3 e alguma coisa na mesma escala. Conforme essa escala vai aumentando, o metro cúbico também fica proporcionalmente mais caro, chegando ali na faixa de acima de 50 metros cúbicos, corporativo até R$7. Olha que coisa interessante, né? Porque normalmente a gente pensa em escala, economia de escala. Quanto mais você consome, devia ficar mais barato, né? Aqui na água é diferente. Não. É como se fosse aquela tarifação bandeira verde, amarela, vermelha da Então, energia elétrica. Isso aí prova que já existe escassez, né? Sim, com certeza. É racionamento, né? Claro. E olhando para essa informação, Estevão, que você comentou, é um ponto crítico, vamos dizer assim. Porque eu vi uma propaganda um tempo atrás falando sobre a questão da energia elétrica. E era assim, imagina você fazendo as suas coisas que você já faz se não tivesse energia elétrica. E aí a pessoa vai fazer a barba. Aí ele pega um barbeador e... Aí é combustão o negócio. E aí soltando aquela fumaceira, a pessoa vai... Mas é a combustão. E aí a pessoa vai fazer café. E aí ela vai lá, aperta o botão, e... assim, resumindo, tudo é a combustão, polui pra caramba, aquele caos. Por quê? Porque não tinha energia elétrica. Ligar o computador, assim, tudo tinha envolvimento com energia elétrica. Aí você fala, pô, legal, energia elétrica. Você fala, tá, hoje eu penso mais em energia elétrica em alguns pontos da minha vida como conforto. Se a gente for parar para pensar, para e pensa. Energia elétrica, conforto. A gente tem celular? Tem celular. Tira energia elétrica. É um dispositivo de trabalho hoje, mas é um conforto, né? É um extra. A gente vivia sem isso. Olha que isso é importante. A gente vivia sem isso. Sensorização, etc. Tira energia elétrica, inclusive as baterias, né? Conforto. Não preciso mais lá, não sei quem que falou, né? E ficar ir lá, anotar o número, né? Até uma acho que falou isso, né? Ir lá, anotar o número e tal. Mas é um conforto, porque você põe um sensor e tal. Tudo, se a gente for parar para pensar, é conforto. Maquinário, uma prensa hidráulica, que vai torcer um metal muito grande, alguma coisa, qualquer coisa, conforto. Água. É vida. Começa na base. Sem água, 2, 3 dias, 4 dias, ninguém estava aqui. Já começa por aí. Não precisa muito, né? Se a gente começou o dia aqui, eu pedi para fechar o olho, respirar, agradecer. Eu podia fazer esse exercício, fecha o olho e imagina chegar em casa e não ter água. Não tem quem não se sinta mal. Assim. Não, acaba com tudo. O humor acaba com tudo. É. E aí a gente fica reclamando, óbvio, porque a gente sabe que existe um pouco de destruição. Quando chove, agora você fala, putz, é ruim, tá chovendo pra caramba. Mas ainda tem água. Por pior caos que seja, porque a gente tem um monte de problema, né? Não tem permeabilidade de solo, né? Uma série de outros pontos. Ok. Mas agora imagina sem água. Cara, assim, e aí se a gente começa a parar para pensar isso numa visão de longo prazo, como eu comentei no começo da palestra aqui para a gente bater papo, sem água você não faz nada. Eu até brinquei, acho que foi, não sei se foi com você, né, Tomás? Eu virei e falei assim, qual que é a primeira coisa que você faz? Não, aliás, quando você vai dormir, qual que é a primeira coisa que você faz? Eu falei, você pega um copo de água e põe na cabeceira da cama. Todo mundo sente bebe um copo de água, já não tem a água à noite, beleza? Acordou de manhã, vai para o banheiro, fazer o quê? Nada, não tem água, não vai escovar dente, vai tomar banho, vai usar o vaso, não tem mais o vaso, porque não tem água, agora você vai ter que ir na fossa, que está lá, fora. Sabe, você começa a pensar na vida, é inimaginável. Isso, porque... se não tropeçar no serviço e ter que lavar, né? Senão Então, tá vendo? Agora imagina, se a gente pegasse isso no nosso dia a dia, que a gente já se habituou, e eu acho que esse é o grande ponto. Esse hábito, ele vira um desperdício. Você tem muita, óbvio, né, às vezes muitas pessoas não, mas você tem muita comida na sua casa. Às vezes estraga uma banana, estraga alguma coisa, você fala, não, tá bom, vai, é uma só mesmo, você deixa passar. Um ovo caiu no chão, você quebrou fora da frigideira, você vai, tudo bem, deixa passar. Agora imagina você não ter mais. Acabou. Esquece. E aí eu me recordei de um filme, não sei se todo mundo viu aquele filme chamado Waterworld, que era do Kevin Costner. Lembra disso, Waterworld? Era um cara que derreteu as geleiras, alagou tudo, e no final das contas, lembra? 97% é água saloba, tal, enfim, os 2 e pouco por cento que tinha já alagou, misturou com tudo, e não tinha água potável para tomar. E aí virava uma guerra em torno do negócio lá, porque eles queriam descobrir, né, aonde conseguir água. Então, olha só como que isso é emblemático. Né? O que mais? Perguntas? Por favor, manda bala. A gente teve aqui em São Paulo, uns anos atrás, um período crítico de água. E aí o que aconteceu é que muitas empresas, muitos condomínios acabaram furando o poço artesiano para suprir esse problema. Como é que vocês
analisar esse cenário, né? Assim, ó, se a gente for olhar de maneira bem crítica, né, o nosso alvo, enquanto produto, enquanto serviço, é gerar economia, né, e criar um ecossistema sustentável dentro desse ambiente. Se você está furando um poço e você está conseguindo complementar a ausência de água que você tinha, ou teria de tratamento de esgoto, água saneada, etc., ok, bom, né, é um ponto positivo. Agora, imagina se todo mundo começa a fazer isso e aí a gente tem um outro problema. Vou chegar num ponto mais extremo, mas você confia 100% no descarte de lixo que é feito na sua cidade? Você acredita que os lixões da sua cidade são todos ótimos, todos isolados, nenhum tem contaminação do solo? Você fica confortável de saber que grande parte do seu consumo de água vem do solo? Eu ia ter um medinho, entendeu? Então, a gente tem que olhar o ambiente, por isso que eu acho que quando a gente olha para o ambiente de sustentabilidade, etc., eu acho que o buraco é muito mais embaixo, né? Eu acho que se a gente tem um subterfúgio de poder usar uma água da chuva, reaproveitar algumas outras coisas que estão no nosso alcance, maravilha. Se a gente puder aproveitar uma água que vem ali, mineral, com um tipo de tratamento de solo, né? Um solo mais calcário, mas, né, com as pedras diferentes que vão fazer essa mineralização da água para deixar próprio para o consumo também, maravilha. Mas a gente mesmo estraga o planeta. Então é um ponto de saída, é o único, eu tenho certeza que não, e nem vai resolver. É certamente um paliativo e muito, muito raso, né, se a gente for pensar em consumo de volume, né? E tem um impacto ambiental também, né? Que Sim. Você está tirando água do solo, isso pode causar outros esquemas, né? Erosão de longo prazo, enfim, aí vai embora, né? Porque você está tirando toda a base, né? Lá na minha região, Ribeirão Preto, a gente tem o aquífero Guarani, né? E foi feito recentemente, assim, constantemente, é monitorado, e já foi feito alguns estudos que falam que o aquífero Guarani já está prejudicado em mais de 50%. Então, você imagina, numa região grande, inclusive, né? É bem complicado. O que mais, pessoal? Só para complementar aí, né, e até esse aquífero aí que está com problema, nós lá em Curitiba passamos 2 anos Eu sei. com racionamento. Nunca tinha acontecido, né? E era incrível, e eu acompanhava, trabalhava em casa, na hora do almoço assistia ao jornal lá, porque todo dia traziam novidades sobre quantos % de água tem nas represas, né? E para nós em casa, 2 anos vivendo, foi um negócio legal. Eu e minha esposa, ela acompanhava, amanhã nós vamos, a partir de amanhã, 8 horas, ficaremos 24 horas sem água. Sem água. Né? 36 horas já aconteceu, e no meio de uma pandemia que a gente estava vivendo. Né? É o seu nome? É Fábio. Fábio. Eu morei em Curitiba, 2017 a 2020, então eu sei exatamente o que você está falando. Eu morava na região de Santa Felicidade, Butiatuvim, ali naquela parte, ali uma região que faltava muita água, e a gente enfrentou racionamento por bairros, por dias da semana e horas do dia, né? Então foi bem crítico. Eu moro no Pilarzinho ali perto. Ali. É complicado, porque imagina, de novo, tudo que a gente vai fazer envolve água. E aí, né, piorando ainda esse cenário, o ambiente de pandemia, ele incentivou você estar num home office. Ele incentivou você estar num ambiente. Né? Então, você aumenta o consumo doméstico, talvez você até elimine um pouquinho o consumo corporativo, né, uso híbrido de escritórios, etc., mas você acaba tendo consumo de água talvez até muito maior. Por quê? Porque a conveniência de você ter na sua residência à disposição faz com que você tenha um hábito de consumo diferente. Exemplo, você está no teu escritório, você levanta, sei lá, 7 vezes para catar um cafezinho? Na terceira, teu chefe já está, de repente, olhando assim, vai levantar de novo, irmão? Né? Ele já está ali, então você acaba tendo um consumo reduzido. Na tua casa, não, você levanta a hora que você quiser. Você faz o que você quiser, você abre a torneira, você aperta a descarga, você abre o chuveiro, você fala, não, está calor, hoje eu vou tomar um banho. Quantos banhos estão por dia? 3. Porra! Né? Entendeu? Então, é isso. Você já pegou a essência lá na frente. Vai impactar a vida de todo mundo. Até a questão de banho, né? Exato. Se tomava 2 banhos, vamos tomar 1. Né? Pega a piazada lá que fica 20 minutos, meia hora no banho. A piazada são as crianças, tá? Assim, só para fazer o tecla SAP. Esse pessoal tem um negocinho esquisito com esses negócios de nome, entendeu? Os moleques, Os moleques, pega os moleques lá, isso. Ficavam meia hora no banho, chegavam
ponto assim, pô, vamos desligar o gás, né? E daí gela a água. Gela a água. Aí Corta na eles raiz. desligam o chuveiro. E realmente, um dia eu fiz isso. Deu certo. Mas era só para complementar o problema que a gente passa num racionamento, 2 anos de racionamento, e todo mundo fez festa quando acabou o racionamento. Agora só fazendo um paralelo de novo com a oportunidade de negócio que a gente tem aqui, né? Então imagina, assim como racionou na sua residência, vamos racionar nas empresas agora. Estou conjecturando, tá? Aí o que a gente faz? A gente corta o abastecimento de água para todo o processo produtivo, e aí aquele produto que você tem em estoque, aquela valoração de estoque que você tem, a demanda é perfeitamente elástica, né? Então muita oferta, preço cai, pouca oferta, o preço sobe. Você impactou o processo produtivo, cadeia de custo aumenta. Quem paga a conta? Nós. Simples assim. Então é só a gente começar a entender o impacto que isso vai ter lá na frente. Se a gente não começar a resolver o problema agora, o que é resolver o problema agora? É bater na porta de cliente por cliente e falar, oi, tudo bem? Tudo jóia. Eu tenho um produto novo para te oferecer que vai salvar a tua vida. Simples assim. Tenho certeza que todo mundo vai te receber. O que mais? Tomás. Isso aqui talvez seja para encerrar, porque não é uma pergunta. Vai lá. Como diz o Hertal lá, é um caos. Um caos. Mas é sério, eu estava conversando com um cliente lá de Minas Gerais, de Andradas. Ele tem 2 supermercados. E ficamos amigos, né? E ele tem bastante dinheiro. Eu estava conversando e ele falou, pô, supermercado, digo, como é que está? Estou bem. Aí deu a pandemia, ele ficou mais rico ainda. Todo mundo queria abastecer e tal. E eu disse, poxa, muito trabalho, né? Ele falou, não, o trabalho é o teu, manutenção em gerador. Eu, não, rapaz, você está louco, o teu é que é trabalho demais. Você fica investindo dinheiro, tem que cuidar desse estoque todo aí e tal. Aí ele disse para mim, ô, senhor Eduardo, o que você faria, então, se você tivesse bastante dinheiro? Eu faria um investimento assim, eu diria um investimento de vida e morte. O que é isso, Eduardo? Como é que isso funciona? Não, eu compraria um terreno que tivesse uma represa e outro terreno que tivesse só o terreno. O terreno que tivesse só o terreno seria aí uns 50 mil alqueires. Eu iria fazer um cemitério. E o que tivesse uma represa de uns, vamos por aí, uns 200 mil litros d'água. Você está ficando louco? Não, não estou, não. Rapaz, todo mundo que tem vida, um dia morre. E eu vou vender lote pra caramba. E todo mundo que está vivo quer continuar vivo. E sem água ninguém vive. Eu vou ficar bilionário, cara. Então é isso, meu. Eu acho muito legal o que você está dizendo para nós aí, porque água é fundamental na vida. É isso aí, valeu, obrigado, gente. Show, mais alguém? Kleber, senhoras e senhores. É isso. Obrigado, Salve de pessoal. palmas. Valeu, a gente se fala depois em outra oportunidade no Happy Hour. Obrigado, meu querido.